Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós para mais um estudo da Palavra de Deus. Amém? Vamos junto, né? Quem é o Senhor? Vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Quem é o Senhor? Vamos ver quem disse isso também, tá? Vamos orar, agradecer a Deus pelo dia, pelo primeiro dia da semana. Ontem eu falei a introdução da lição, né? Começo difícil. E hoje, quem é o Senhor? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente por mais esse dia, pelo pão de cada dia que o Senhor tem concebido a mim, a meus irmãos e a minhas irmãs. Nos abençoa, derrama o Espírito Santo sobre nós, fortalecendo o nosso coração, nossa alma, nosso espírito, Senhor, para seguir os teus preceitos, caminhos, estatutos e as tuas leis. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos muito por esse estudo agora. Obrigado pela tua paciência conosco. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo por nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem. Quem é o Senhor? Queridos, veja que atrevida pergunta, né? Que pergunta atrevida que Faraó fez para Moisés, que estava seguindo a ordem de Deus para tirar o povo do Egito. Uma ousadia muito grande, né? Ele disse para Moisés: quem é o Senhor? Né? Êxodo capítulo 3, né? Ele fala isso, versículo 10 também, né? Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés aqui se declara como um homem muito simples, humilde, para falar isso para Deus. Isso chamou muita atenção de Deus, né? Ele podia se gloriar, porque Deus fez milagres na frente dele, e ele podia falar: eu sou o cara, e eu vou lá e boto todo mundo para correr, né? Mas ele não pensou assim, tá? Queridos, também está claro que Deus disse: deixa meu povo ir. Ali no capítulo 5 de Êxodo, versículo 1 e 2, fala assim, ó: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o povo, né, para que me celebre uma festa no deserto. Né? Respondeu o Faraó: quem é o Senhor? Para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir. Que ousadia! Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Ele falou ao Faraó. Talvez ele tenha falado, nós vamos ver mais à frente, por quê, né? Mas talvez ele tenha falado por não conhecer mesmo o Senhor, o Deus de Israel. Mas ele foi muito ousado, porque Deus primeiro fez milagres, fez coisas acontecer, fez Moisés fazer coisas acontecer na frente dele. Então ele estava sabendo que não estava lutando com Deus qualquer. Ele estava lutando era com Deus, Criador do céu e da terra, e dele, que fez ele. Queridos, quando o Faraó disse quem é o Senhor, não foi com o desejo de conhecer o Senhor, não foi, mas como um ato de desafio, tá? Ou se orgulhando pelo fato de não conhecê-lo. Quantas pessoas ao longo da história fizeram o mesmo questionamento, né? Fizeram o mesmo questionamento. Isso é muito trágico. Pois, como disse Jesus, a vida eterna é essa, que conheceis a ti como um único Deus,
verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, versículo 3. Viu aqui? Faraó disse: não deixarei Israel, desafiando Deus, né? Destacando o Egito, que nega luta contra Deus. Então ele botou o Egito contra Deus. Mas muitos cristãos já viram essa mesma atitude de Faraó, repetida, milênios depois, ali na Revolução Francesa, tá? Que foi em 1789 até 1799, a Revolução Francesa, foi manifesto o mesmo espírito de Faraó, o egípcio, nas pessoas ali. Quem é o Senhor? Eles desafiaram o Senhor. A França queimou bíblicas em praças públicas e fechou as igrejas. Deste ano aí, 1789 até o ano 1799. A França aboliu a semana de 7 dias, tá? Cuja razão única para existir ali em Gênesis capítulo 1. A França criou uma semana de 10 dias, irmãos. Puxa lá na história para você ver. Assim, o mês seria de 3 semanas de 10 dias. Queridos, isso durou poucos anos, viu? Ainda bem. Não deu certo. Não deu certo. A graça de Deus ali, eles voltaram com a semana de 7 dias, porque a graça de Deus reinou mais forte. Isso deles não durou muito tempo. Mudar. Queimaram Bíblias. Fecharam igrejas. Isso não foi tudo, não, que aconteceu ali. Mas eles foram ousados ainda, tá? Elegendo a deusa da razão, deusa Diana, a deusa da razão também, tudo é a mesma, uma prostituta que foi carregada, né, sobre um altar em uma procissão até a igreja de Notre Dame. Sabia disso? Andou pelas ruas da França, vacionada, uma prostituta no andor, no altar, tá? Onde foi homenageada como a deusa da razão, tá? Rejeitando o Deus, criador do céu e da terra, e queimando Bíblias. Se você não sabe, a Estátua da Liberdade foi feita pela França, pelos maçons, que deram de presente para os Estados Unidos. A Rainha da Liberdade lá, que em cima tem um sacrário, tem um sol desenhado, uma coroa, representando o sol. Mas nenhuma nação foi tão ousada como a do Egito contra Deus, né? Ou seja, isso é ateísmo, tá? Satanás, que agiu através de Faraó e da Revolução Francesa, ele está vivo, não morreu não, tá? Como sempre, ele está agindo na mente dos comunistas, também nos ateus, que não reconhecem Deus como Criador dos céus e da terra. Satanás não morreu não, irmão. Está vivo ainda até Jesus chegar. Satanás está agindo na mente dos evolucionistas também, tá? Que rejeita a semana da criação e dizem que o mundo surgiu de uma explosão cósmica. Satanás está vivo. O ateísmo, colocado na mente das pessoas por Satanás, esse ateísmo não vai ter, né, espaço agora no tempo do fim. Por quê?
quando você estuda as profecias, principalmente em Apocalipse capítulo 13, ali o cenário dos últimos dias é um cenário religioso. O mundo todo adorando um poder papal. Não adorando a Deus, mas um poder que se proclama Deus e aceita também a adoração. Amados, nós, os remanescentes de Deus, que adoramos o Criador do céu e da terra, nós somos as testemunhas vivas de Jesus Cristo aqui na terra. Tá? Para mostrar que existe um Deus que criou tudo. O Deus de Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus também. Nós somos hoje, sabe o que, meu irmão? Moisés nos tempos finais. Tá? Mostrando que nosso Deus é onipotente, onisciente, tá? Um Deus presente na nossa vida. Hoje nós somos um Moisés. Que às vezes arrumamos desculpas também para não falar de Deus para as pessoas. Nós somos um Moisés que às vezes, hoje, nós arrumamos desculpa para nós mesmos. Hoje nós somos um Moisés que arrumamos desculpas de andar com o celular e de andar com a Bíblia. Com vergonha de mostrar para as pessoas que você é cristão andando na rua. Se escondendo já de Jesus. Imagina quando ele chegar. Mas Deus capacita você como capacitou Moisés. E graças a Deus Moisés aceitou o que Deus falou. Assim Deus quer que você também seja um Moisés e aceite ele como Salvador teu. Queridos, quem é o Senhor? Quem é esse Senhor? É o que você tem que dizer para o povo. É o que eu tenho que dizer para o povo quem é o Senhor. O meu Senhor, quem é o meu Senhor? O meu Senhor é o Criador do céu e da terra. É o Deus de Moisés, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Esse é o meu Senhor. Quando você estuda as profecias, principalmente Apocalipse capítulo 13, ali o cenário dos últimos dias é religioso, irmãos. Tá? Esse ateísmo não vai ter espaço agora no tempo do fim, viu? Que ousadia, né? De um cara que falou, quem é esse Deus aí, seu aí? Que eu não conheço. Agora, olha aqui para mim. Deus, antes de fazer tudo isso com o faraó, mandar as pragas e acabar com o exército dele e tudo, Deus fez milagres na frente dele, mostrando para ele quem era ele. Que o que ele fez, homem nenhum conseguia fazer. Ah, mas os meus fizeram serpente também, mas a serpente de Moisés era verdadeira, foi lá e comeu a dedo do outro, que era fraca. Irmãos, você entende? E não só foi isso. Próximo estudo. Um começo difícil. Não foi fácil não, hein? Moisés teve que lutar com o seu povo, sem falar com o povo do Egito. Sem falar com o faraó. Até o povo ficou contra ele. O povo de Deus mesmo, o povo dele. A história se repetiu, não se repetiu? O que aconteceu quando Jesus chegou?
Quem é que gritava? Crucificai-o, matai-o. Quem é que nos falava isso? Não eram os romanos, não, queridos. Vamos ver esse estudo amanhã, tá bom? Para dar um gostinho na boca, Moisés sabia desde o início que sua tarefa não seria fácil, por isso tentou fugir dessa tarefa. No entanto, ele provavelmente não tinha a consciência, né? Não tinha isso, consciência no que estava para acontecer ainda. Nós vamos ver isso amanhã. Amanhã de manhã. Um começo difícil. Não foi fácil. Não é fácil para você, não é fácil para mim. Amém? Vamos lá. Vamos orar, agradecer a Deus pelo mais um estudo. Foi bom, rapidinho, né? Mas bem explicado, né, irmãos? Né? Quem é o Senhor? Né? Que Deus tome conta de nós, nos fortaleça cada dia da nossa vida. Seguindo o padrão de Deus, nós vamos chegar na terra nova, a Canaã celestial. Nós vamos chegar numa terra que mana leite e mel, que é essa terra que Deus prometeu para os seus filhos. Não é essa aqui que nós estamos vivendo. Aqui nós estamos caminhando num deserto. E tem que atravessar ele. E para atravessar ele tem provações. Você é testado, viu? Todos os dias. E Deus está te olhando. Porque o filho dele foi assim, por que você não vai ser? Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você onde você estiver. Em nome de Jesus Cristo. Até amanhã, pessoal. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Se inscreve aí, né? Que é para o algoritmo do YouTube reconhecer que todo mundo está gostando e espalhar isso para o povo. Você se torna um pregador. Quando você compartilha com as pessoas. Tá bom? Tchau, pessoal.